A beleza de Steve Perry. Stephen Ray Perry nasceu em 22 de janeiro de 1949 em Hanford, uma pequena cidade rural localizada no Vale San Joaquin, na Califórnia, Estados Unidos. Ele é filho único do casal Mary e Raymond Perry. A mãe, Maria Cardoso Quaresma, nasceu em Prainha de Baixo, na região dos Açores, em Portugal, e chegou ainda criança nos Estados Unidos. O pai, Raymond Francis Perry, nasceu nos Estados Unidos. Os bisavós de Steve, João Pereira e Georgiana Bettencourt Cunha, também nasceram nos Açores e se mudaram para os Estados Unidos. O sobrenome Pereira foi mudado para Perry. Assim, Steve cresceu fluente em inglês e português. Steve começou a cantar quando tinha 3 anos de idade. Seu pai era cantor e se apresentava no auditório de Hanford. Aos 4 anos, Steve assistiu a uma produção musical onde o pai cantava e a mãe dançava. Nesta época, seu pai cantava à noite para ele. Aos 6 anos de idade, a mãe colocou Steve num coro de garotos. Steve era uma criança cheia de energia. Aos 5, 6 anos de idade, ele ficou fascinado com a música que saía dos discos de 45 RPM. Ele também cresceu ouvindo a rádio. Aos 7 anos de idade, Steve sofreu um duro golpe. Os pais se divorciaram e o pai partiu para uma nova vida. Steve e sua mãe se mudaram para a fazenda de laticínios de seus avós. Eventos aconteceram quando Steve tinha 9 anos de idade, sobre os quais não tinha como falar com alguém. Segundo Steve, esses eventos aconteciam com muitas crianças. Ao mencionar o fato durante uma entrevista, quando explicava por que tornou-se cantor, Steve disse que, abre aspas, cantar é essencialmente um grito primitivo. Eu estava cantando bem alto e bem grande, fecha aspas. Os cantores de Tears for Fears concordariam plenamente com ele. A este respeito, assistam ao vídeo do card. Foi aos 10 anos de idade que Steve decidiu que seria cantor quando crescesse. Ele estava ouvindo Sam Cooke cantando Cupid no rádio do carro da mãe. Este cantor seria uma das grandes inspirações de Steve. Cupid, draw back your bow. No seu aniversário de 12 anos, Steve recebeu de presente da mãe um pingente de colcheia de ouro que ele passaria a usar para dar sorte e nos momentos mais importantes de sua vida. Quando Steve tinha 14 anos, sua mãe se casou novamente. O padrasto, Mark Hartman, era muito bom com Steve. A família então se mudou para Lemoore, uma cidade vizinha. Lá, ele estudou na Lemoore High School, onde teve participação ativa em inúmeras atividades. Fez parte da banda, do comitê de anúncios, do show de talentos, entre outras. Depois de terminar o ensino médio, ele frequentou o College of the Sequoias, em Visalia, por 2 anos. Lá ele participou das aulas de coral, banda e oratória.
Steve se tornou o primeiro tenor do coro e acredita que esta experiência ajudou a moldar sua voz. Steve teve aulas de piano, mas nunca aprendeu a escrever ou ler música. Ele gostou mesmo foi de ganhar sua primeira bateria. Os sentimentos que Steve experimentava na sua adolescência seriam a fonte principal de suas composições. Steve esteve envolvido com várias bandas. Quando Steve esteve com os Sulis, a banda venceu uma competição com 80 outras bandas. Os Sulis tiveram um pequeno sucesso quando gravaram um álbum que foi distribuído localmente, mas logo se dispersaram. Enquanto sua carreira musical não deslanchava, ele precisava trabalhar para se sustentar. Ele cantou em comerciais de rádio e televisão e trabalhou como segundo engenheiro de gravação no Crystal Studio. Estava difícil achar uma banda onde todos os membros estivessem igualmente comprometidos com a música. Então, em 1977, Steve tornou-se membro de uma banda chamada Alien Project, mas que também se chamava Street Talk, pois o nome ainda não estava definido. O grupo estava prestes a assinar um contrato com a Columbia. Tragicamente, em 4 de julho de 1977, na véspera da assinatura do contrato de gravação, o baixista da banda morreu em um acidente de carro. Arrasado, Steve achou que era a hora de desistir da carreira musical e foi trabalhar com seu padrasto, construindo galpões em uma fazenda de perus. Mas Don Ellis, da Columbia, mandou a fita demo do Alien Project, contendo a canção If You Need Me Call Me, para Herbie Herbert, então empresário do Journey, banda que já tinha 3 álbuns de estúdio, mas que não conseguia alcançar o sucesso. Nenhuma de suas músicas era tocada na rádio. A banda recebeu da gravadora um ultimátum: ou a banda arranja um frontman e muda a direção musical para vender mais discos no próximo álbum, ou estará fora da gravadora. Quando Neil Schon e Greg Holly ouviram a demo de Steve, não ficaram nem um pouco entusiasmados. Não porque era o Steve, mas porque não era o que eles queriam. A experiência com Robert Fleischman não estava sendo muito boa, apesar de sua participação na composição da canção Wheel in the Sky. O empresário achou Steve perfeito para a banda. Quando Steve Perry recebeu a ligação do empresário, ele precisou do incentivo da mãe para dar mais uma chance à música. Pouco tempo depois, Steve se encontrou em Denver, Colorado, com o guitarrista Neil Schon, e juntos escreveram sua primeira música, Patiently, em 10 minutos. Essa parceria na escrita das músicas, junto com a voz espetacular de Steve, lançou a banda Journey para o estrelato. De 1978 a 1987, a banda Journey conheceu sua melhor fase. A banda era tocada na rádio e os rapazes conquistaram inúmeros discos de ouro e platina.
Winter is here again, oh Lord. Anytime that you want me to. And the lights go down in the city. Just the same way you do. Steve Perry se inspirou da canção de Sam Cooke, Nothing Can Change This Love, para escrever Lovin', Touchin', Squeezin', que foi o primeiro hit do Journey no Top 40 nos Estados Unidos, alcançando a 16ª posição na Billboard Hot 100 em novembro daquele ano. You make me weak. Loving, touching. If I go, make me weep. I'm my wife. Any way you want it, that's the way you need it. All night, all night. Took the midnight train going late. Up and down the boulevard, there's shine. So here I am, with worlds apart, hearts broken in two. Depois da turnê do disco Frontiers, a banda deu um tempo durante o qual os integrantes seguiram projetos solo. Em 1984, Steve lança seu primeiro álbum solo, Street Talk, em homenagem à sua banda anterior, dedicando o álbum a Richard Michaels, o baixista do Alien Project. Este álbum contém o maior sucesso solo de Steve, Oh Sherry. O álbum Raised on Radio do Journey foi produzido por Steve, depois que a banda viu seu trabalho no álbum solo. Journey era uma banda de sucesso que de repente desapareceu após a turnê de Raised on Radio. O que teria acontecido? Steve Perry estava exausto e não tinha tido tempo de processar dois acontecimentos tristes que ocorreram em 1985. Seu relacionamento amoroso acabou e ele perdeu sua mãe, a pessoa que sempre esteve ao seu lado e sempre o apoiou em sua carreira.
ela tinha sido diagnosticada com um sério distúrbio neurológico quando Journey estava gravando Raised on Radio, o que fez com que Steve interrompesse várias vezes as gravações para estar com sua mãe em San Joaquim. Ela morreu em seus braços em 4 de dezembro daquele ano. Steve não queria mais fazer turnês. É claro que as tensões entre ele, a banda e o empresário Herbie Herbert contribuíram para esta decisão. Journey, então, se desfez no final de janeiro de 1987. Em 1988, Steve começou a trabalhar em outro álbum solo, Against the Wall, mas que ficou inacabado. Algumas das canções apareceram na compilação solo de Steve Perry de 1998, Greatest Hits Plus 5 Unreleased. Em 30 de abril de 1989, Steve se apresenta com John Bon Jovi para tocar Bring It On Home to Me, de Sam Cooke, e Reach Out, dos Four Tops. Mr. Steve Perry. Em 3 de novembro de 1991, o Journey se reúne no Golden Gate Park em São Francisco para tocar 2 músicas no concerto de tributo a Bill Graham. Wheels go round and round, right down the line, it's been you and me. Steve só reapareceu em 1994 com o lançamento do seu segundo álbum, intitulado For the Love of Strange Medicine. Reaching out higher, higher. Ele fez uma turnê que promoveu o álbum. Então, Steve entrou em contato com Jonathan Cain para a volta do Journey, que resultou no álbum Trial by Fire, que foi mais um álbum top 10 para a banda. See your world inside her. Antes de gravar o primeiro vídeo do álbum, Steve fez uma pausa de 10 dias e foi para o Havaí. Durante uma caminhada por uma trilha bem intensa, chegando ao topo da colina, ele sentiu uma forte dor no quadril. Mal conseguia andar. Descobriu que tinha uma doença degenerativa que afetou seu quadril. Os médicos disseram que precisaria operar. Para evitar a cirurgia, Steve consultou outros médicos para tentar todos os tratamentos possíveis. Enquanto isso, ele finalmente gravou o vídeo, mas sentiu muita dor. Assim, não seria possível fazer a turnê do Trial by Fire. Os membros da banda começaram a ficar impacientes e deram um ultimátum para Steve. Ou ele operava o quadril para poder fazer a turnê, ou seria substituído por outro cantor. Steve ficou chocado. Em maio de 1998, Steve Perry se separou legalmente da banda Journey
e deixou de usar o pingente de colcheia. A banda Journey ganhou uma estrela na Calçada da Fama em 2005 e foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame em 2017. Steve esteve presente nos dois eventos. Steve nunca se casou. Ele ficou com muito medo depois que viu o que seus pais passaram. E ele estava perto de uma banda que passou por vários divórcios no decorrer do sucesso. Ele os viu perder metade de tudo várias vezes. Steve Perry teve vários relacionamentos sérios, mas ele só aceita falar a respeito de 2. O relacionamento com Sherri Shepherd durou 5 anos e estava sob os holofotes. Eles romperam em 1985 em função das brigas constantes. Era difícil ser a namorada de um vocalista com a banda no auge do sucesso. Steve Perry tornou-se grande amigo da diretora, produtora e roteirista Patty Jenkins, desde a época em que ela lhe pediu autorização para utilizar a canção Don't Stop Believing em seu filme Monster. Steve passou a gostar muito da edição de filmes. Ele aprendeu muito vendo Patty trabalhar. E em maio de 2011, Steve estava vendo Patty editar o filme Five, sobre o impacto do câncer de mama. Então ele a viu. Ficou encantado com seu sorriso. Ele pediu para Patty mandar um e-mail dizendo que ele queria conhecê-la. Antes, Jenkins precisou avisá-lo que Nash estava lutando por sua vida. O câncer se espalhou para seus pulmões e ossos. Mande o e-mail, disse Steve. 2 semanas depois, ela entrou em contato com ele e eles conversaram durante 5 ou 6 horas por telefone. E depois se encontraram e se tornaram inseparáveis. Foram morar juntos e viveram 1 ano e meio intenso. Steve acreditava que o amor curaria o câncer dela, mas infelizmente ela faleceu em 14 de dezembro de 2012 com metástases cerebrais. Kelly fez Steve prometer que não voltaria para o isolamento, pois isso faria tudo em vão. Em 2013, Steve teve uma mancha na bochecha direita removida e biopsiada e descobriu-se que era câncer de pele, um melanoma. Ele passou por 2 cirurgias que foram suficientes para livrá-lo do câncer. Ele ainda estava com a cicatriz nesta foto. Steve manteve sua promessa a Kelly e voltou para o mundo da música, presenteando os fãs com o álbum Traces. E ele voltou a usar o pingente de colcheia. Esta capa maravilhosa do álbum Traces revela vestígios da vida de Steve.
girls. Steve tem uma filha chamada Shamila. Ela é fruto de um breve relacionamento quando Steve tinha 20 ou 21 anos. Ele também tem 2 netos. Ele andou muito com sua Harley por todo o Vale de San Joaquim. San Francisco! Ele assistiu a muitos filmes. Imagine entrar nesta sorveteria para deliciar-se com um sorvete gigante e dar de cara com Steve Perry. Ele adora o sabor de chocolate. Ele adora gatos e cachorros também. Steve fez muita terapia, não somente para lidar com momentos difíceis, mas também porque estava em busca de si mesmo. John Bon Jovi o apelidou de The Voice, a voz. Randy Jackson o chamou de a voz de ouro, The Golden Voice. Steve Perry falando português. Que vai ser hora para o que estás fazendo? Steve Perry sempre nos deu o melhor de si. You're simply the best, better than all the rest. Um brinde ao talento, à voz e à beleza de Steve Perry.